o dia em que a serpente falou a verdade. Apesar de João, no capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que a serpente, né, o diabo, é o pai da mentira, nesse dia o diabo falou a verdade. Né? E tem até uma frase, né, de um sábio que ele diz que as seitas e as heresias se sustentam não por causa das suas mentiras, mas por causa das suas verdades. E é mesmo, por trás de 5, 6, 7 mentiras tem uma verdade. E o que sustenta essas seitas não são as suas mentiras, mas sim as suas verdades. Então, começando, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse episódio, que tem algumas coisas que nós devemos reconsiderar, tá? Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ó. Vocês podem comer de toda árvore do jardim, tá? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui tem uma ordem explícita de Deus para que Adão e Eva não comessem de apenas uma de todas as árvores que ele poderia comer livremente, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia em que eles comessem dessa árvore, certamente morreriam. Tá? Agora, o texto não fala que eles morreriam naquela hora, que eles morreriam naquele momento, que eles morreriam de imediato. O texto diz que certamente eles iriam morrer. Tá? Porque tem alguns céticos que falam que esse texto não se cumpriu. Outros dizem que eles morreram espiritualmente. Não, irmãos. Adão morreu. Por acaso ele está vivo até hoje. Ele morreu com 930 anos de idade. Então Adão morreu. Não está dizendo que foi na mesma hora, mas está dizendo que ele morreu. Tanto é que em Gênesis 3:22 diz que Deus expulsou eles do jardim para que eles não comessem da árvore da vida. Correto? Bom, se não era para comer da árvore da vida, é porque ele não queria que ele vivesse eternamente. Ou seja, certamente iria morrer. Uma hora ou outra iria morrer. Mas o fato é que eles iriam morrer. Então esse texto se cumpriu. Tá? Aí começa a saga aqui, né? Capítulo 3, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Olha a dúvida que ele coloca para a mulher. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que poderiam comer livremente de toda árvore do jardim, exceto uma. Ele já inverte a pergunta, colocando uma dúvida ou testando, né, a Eva. E ela firme, ela sabia da verdade. Ela disse assim, ó: Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, ela tinha plena ciência do mandamento de Deus. Tá? Ele fez uma pergunta bem sagaz, ou seja, ele fez uma pergunta ao contrário. Ele diz: Você não pode comer de nenhuma árvore? Não pode comer de nenhuma árvore. Pode comer de todas as árvores, menos de uma. E ele fez o inverso. Ou seja, vocês não podem comer de nenhuma, apenas dessa daqui, né? Veja como ele é inteligente, né? Bem, pai da mentira mesmo, né? E aí, versículo 3, ele diz assim, versículo 5, perdão. Porque Deus sabe, versículo 4, gente, tô me enrolando aqui, ó. Isso que dá letra pequenininha, você se enrola todo. Ó, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha a mentira aí. Tá? Essa é uma mentira. A pergunta que ele fez foi uma pergunta sagaz. Tá? Foi uma pergunta que não foi nem mentira nem verdade. Foi uma pergunta que induziu ela a ficar em dúvida. Mas só que ela foi firme. Não, eu posso comer livremente de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que eu comer, certamente eu morrereis. Aí a serpente fala mentira ali. Certamente não morrereis. Aí versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Esse verso 5 aqui, irmãos, é uma plena de uma verdade. Eu vejo assim muitos críticos, né, muitos apologistas, dizendo que esse texto daqui é uma mentira porque ele disse que
Adão e Eva seria como Deus. Adão e Eva não seria como Deus no sentido absoluto da palavra, onipresença, onisciência, onipotência, presciência. Mas eles seriam como Deus no tocante ao contexto, a terem o entendimento do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal. Abrir os olhos. Nesse aspecto, sim, seria como Deus. Correto? Aqui foi uma verdade que o diabo falou. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, que esse foi o que seduziu a mulher, né? Não somente a beleza, mas também, principalmente, o entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tá? Então o diabo ele não falou uma mentira aqui, ele falou uma verdade. A mentira está em dizer que eles não morreriam. Isso foi uma mentira. Mas dizer que eles seriam como Deus, e olha só, né? Que proposta deliciosa, né? Assim, como Deus, conhecedor de tudo, do bem e do mal. Eles não aguentaram a tentação e acabaram comendo. E realmente aconteceu isso. Versículo 22 do capítulo 3 fala, olha. Então disse o Senhor Deus, né? O Pai conversando com o Verbo. Eis que o homem se tornou como um de nós. Viu? O homem se tornou como um de nós, se tornou como Deus. Não no sentido absoluto da palavra, mas conhecedores. Olha só o que ele fala. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, eles certamente morreriam. Não vão viver eternamente, então vão morrer. Então esse texto aqui, irmãos, é um texto que muitos apologistas defendem que o diabo contou duas mentiras aqui. Tá? Ou seja, que eles não morreriam e que seriam como Deus. Não, na verdade foi uma mentira e uma verdade. A mentira é que eles certamente morreriam, o diabo inverteu essa afirmação. E a verdade é que eles seriam como Deus, sim. Seria como Deus no sentido de abrir o entendimento, abrir os olhos, conhecer o bem e o mal. Nesse aspecto, sim, eles seriam como Deus. Correto? E o próprio Deus afirma que eles se tornaram como um deles. Eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Tá? Então fique esperto que muitas doutrinas lançadas pelo diabo, ele é assim. Tá? No meio de mentiras tem verdades. E no meio de verdades tem mentiras. E com isso consegue seduzir muitas pessoas. Tá? Fique atento. E não há nenhuma contradição. Não há nenhuma contradição. A serpente foi julgada e foi castigada porque ele induziu Adão e Eva a desobedecer ao Senhor, e de fato desobedeceram, e porque falam uma mentira. Tá? E Adão e Eva certamente morreram. Não morreram naquele momento, mas morreram depois. Não há nenhuma contradição nisso. Tá? E fica uma lição, que a serpente fala até hoje. Tá? Assim como ele enganou Eva, como diz Paulo, continua enganando muitas pessoas hoje. No meio de muitas mentiras, tem uma verdade. E é por causa dessa verdade que muitas pessoas se deixam ser enganadas no meio dessas doutrinas. Amém, amados? Fique com essa palavra em nome de Jesus.